Fala pessoal, aqui o professor Júlio Rodrigues, professor de Sociologia, trazendo para vocês mais um pouco da perspectiva de revisão de conhecimento da Sociologia, servindo tanto para o Enem, servindo para pré-vestibular e servindo inclusive para os seus estudos do ensino médio. Galera, vamos pensar. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Sociologia Clássica em Émile Durkheim. Aqui está o chamado, então, pai da Sociologia moderna. Durkheim é que vai ser considerado esse sujeito que vai fundar aquilo que nós entendemos como sendo a sociologia com seus problemas e as suas dificuldades. Por quê, Júlio? Porque justamente ele começa a estabelecer uma relação entre o sujeito individual mais o sujeito social, dizendo exatamente o quê? Que nós somos pessoas que nos colocamos como situações diferenciadas em cada um deles. Eu sou um sujeito individual, mas quando estou em sociedade, haja uma maneira diferenciada. Por que a moderna, Júlio? Porque foi justamente na modernidade que a sociologia ganhou caráter científico. O que o Durkheim traz de fundamental para essa ideia? Para ele, então, sempre o todo social determina o indivíduo. Ou seja, esse todo social aqui está sempre dizendo para o indivíduo como é que ele tem que agir, de modo objetivo. É claro que hoje fica muito mais fácil você observar quando você pensa, por exemplo, na questão das mídias sociais, quando você pensa, por exemplo, na rede social, você vê que há uma influência muito grande de toda essa relação, até para a perspectiva do próprio marketing em si. Pois bem, para o Durkheim, necessariamente, todo conceito se volta para a ideia de fato social. O que é um fato social? É quando você toma para pensar este acontecimento social da maneira mais objetiva, mais direta possível. Por isso Durkheim diz, pensem, todo fato social, ele é geral, ou seja, tem generalidade, vale para todos, ele é exterior, né? Ou seja, ele tem exterioridade, ele vem de fora para dentro, não fomos nós que o concebemos, e ele ainda é coercitivo, porque ele te obriga a fazer daquela maneira. Júlio, me dá um exemplo? Claro, pensem a questão da lei. Por quê, Júlio? A lei, ela é geral, em tese vale para todos, a lei é externa, vem de fora para dentro, e a lei é coercitiva. Se você não cumpri-la, ela vai te punir. Então, na perspectiva durkheimiana, o fato social tem sempre essa conotação de nos colocar sobre a perspectiva do todo, e não só sobre o nosso desejo individual. Pois bem, no pensamento durkheimiano, nós temos dois grandes fatos sociais que são muito importantes. Primeiro, o crime e depois a questão do suicídio, ok? Porque ele vai dizer que o crime e o suicídio são fundamentos da vida social e que são até produtos da mesma. O suicídio não é apenas uma escolha do indivíduo, ele é às vezes uma construção da própria história que vai se desenvolver ali. Então pense comigo. Primeiro, o crime. Por que o crime é algo necessário à sociedade? Durkheim diz que aonde tiver mais de um ser humano, vai ter um crime. Por quê? Porque é típico do ser humano ele entrar nesse conflito, ele entrar nesse confronto. Mas por que então ele vai ser importante, ora bolas? Porque justamente ele vai gerar a condição da punição. Para Émile Durkheim, a punição é fundamental para que o outro não pratique o mesmo crime, ou seja, desestimulado a fazê-lo. Pensa, na Idade Média, onde eram as execuções? Na praça pública. Por quê? Para você criar um medo nas pessoas de praticarem um crime semelhante àquela condição. Dessa maneira, acontecia o quê? A ideia da punição como sendo salvaguarda da perspectiva do crime. Imagina Durkheim, então, no Brasil hoje, vendo o nível de impunidade que nós temos. Ele simplesmente ia ficar maluco, né? Segundo fundamento, a questão do suicídio. Para Durkheim, o suicídio não é apenas uma escolha do indivíduo. Ele é, na verdade, fruto de uma perspectiva histórico-social. Pensem, por exemplo, no crash da Bolsa de Nova York, em 1929, quando as pessoas chegavam nas suas empresas, descobriam que a empresa tinha falido e ele se matava. Ele não saiu de casa pensando em se matar. Ele saiu de casa na perspectiva de trabalhar. Quando chegou lá, se viu diante de um fato e acabou se matando. Durkheim diz que existem três formas de suicídio. O suicídio egoísta, que é aquele que você resolve o seu problema. O suicídio altruísta, que é aquele que você acredita que está resolvendo o problema do outro. Exemplo clássico, os kamikazes da Segunda Guerra Mundial, os homens-bomba, né, que estão achando que estão morrendo em nome de uma causa. E o suicídio mais complicado, que é o anômico, que ele reúne os outros dois. Por quê? Anomia é quando você cria uma rejeição, ou um desdém, ou um desleixo, ou um desapego à questão da lei.
então por causa disso a pessoa vai lá e se mata, ok? Muito bem. Para finalizar a ideia de Durkheim, a solidariedade. Para ele, a solidariedade sempre vai acontecer na perspectiva do trabalho. Então ele diz, a solidariedade mecânica é aquela que é necessariamente pré-capitalista, que lembra muito aquelas condições tribais, tá? Para estabelecer exatamente o quê? Uma condição onde praticamente todo mundo age da mesma maneira e está sob a tutela de um direito penal. Fez errado, vai pagar. Na perspectiva da solidariedade orgânica, já é uma condição capitalista, onde a sociedade funciona como um grande organismo, com uma grande condição, e não é mais a questão do direito penal, mas do direito retributivo. Tá beleza? Guardou tudo aí? Aproveita para fazer a sua revisão. Grande abraço e até